Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Coloquem aí no chat para mim, por favor, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se está tudo certinho com áudio e vídeo, só para mim ter a certeza aí que está tudo certo nessa transmissão. Boa tarde, Andressa, Patrícia Pinho, Amanda, Vera, Luci, sim, Elisângela, Daniele, Nicole, Luci, Kátia, maravilha, muito bem-vindo a este webinar. Que legal, que legal. Aí a Vetor Editora engajada nessa campanha do Janeiro Branco. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, estresse, depressão. Vai ser muito legal. Então, deixa eu já colocar a apresentação aqui e a gente já começa, certo? Então vamos lá. Antes de começar, gostaria de dar um recadinho aí para vocês, tá bom? Amanhã, às 15 horas, teremos o psicólogo Antônio também, com um webinar bastante interessante. O tema será saúde mental em busca do equilíbrio. Será amanhã às 15 horas. Imperdível também, aconselho vocês a assistirem esse webinar também. Deixa eu fazer uma coisa interessante. Eu vou colocar o link desse outro webinar para vocês aqui no chat, tá bom? Para vocês se inscreverem. Maravilha. Então, vamos lá. Então, quem vos fala sou eu, André Martim Marques Ventura, né? Trabalho na Vetor Editora aí há quase 4 anos. Tá? Sou psicólogo, sou logoterapeuta, né? Mestrando em Psicologia Clínica e da Saúde, tá? Tenho uma especialização em Psicologia Fenomenológica e Existencial, um MBA em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais, tenho uma especialização também em Gestão de Empresas, 15 anos de experiência só com gestão de equipes, tá bom? E atualmente responsável pela área de serviços da Vetor Editora. Para quem não sabe, a Vetor Editora, além de vender produtos, instrumentos de avaliação psicológica, livros, cursos e tudo mais, tem uma área que atende a demanda de serviço das empresas. Tá bom? Então, enquanto eu vou falando, vão colocando aí, tá? Se vocês são profissionais da área da saúde, se são psicólogos ou psicólogas, se já estão formados, se não estão formados, porque daí eu vou vendo e vou ajustando o meu discurso, tá bom? A minha expectativa é que esteja bem mesclado, então eu vou tentar falar, né, fazer a apresentação de uma forma bem tranquila aí, usando uma linguagem didática, né? Não vou aprofundar muito tecnicamente, tá? Mas vou falar temas interessantes, né? E muito importantes, principalmente para quem é psicólogo, mas também para quem não é um profissional da área da saúde, né? Eventualmente temos pessoas aqui assistindo, tá? Que têm um interesse no tema, né? Seja por adquirir o conhecimento, seja porque está sofrendo aí, né, com ansiedade, com depressão, está pensando em procurar terapia, né? Então vai ser bem interessante para todo mundo. Isso eu garanto. Vamos lá, vamos dar sequência? Então tá, antes de começar a falar sobre o conteúdo da palestra em si, olha só a Maria, hemoterapeuta, que legal. Tem bastante terapeuta aqui, hein? A Michele, a Andressa, a Daniele, Luciene, a Amanda, que legal. Temos psicólogos organizacional também, a Thaisa. Olha o Pablo aí, assim como eu, também é orientador profissional de carreira, além de psicólogo, né? Que legal, Pablo. Né? Vamos lá, vamos lá. Eu vou, na medida do possível, eu vou tentar responder as perguntas que vocês forem fazendo, tá bom? Temos 66 pessoas online, isso é um número bom, dá para mim ir respondendo as perguntas, tá? Quando tem muita gente, aí eu opto em ir direto e deixar as perguntas e respostas para o final. Mas, como tem 66 pessoas, dá para
e respondendo simultaneamente aqui. Temos um advogado, seja bem-vindo, Eric. Muito legal. Então vamos lá. Janeiro Branco. O que é Janeiro Branco, né? Meio que no senso comum parece um exagero eu falar isso, né? Mas tem muita gente que acha que é um mês que vai lembrar sobre terapia. Não, não é. Não é só sobre terapia, né? É uma campanha que visa, né, dar uma ênfase na questão da saúde mental como um todo. Tá? E quando a gente fala como um todo, do que a gente está falando? Né? Em termos práticos, a campanha visa falar sobre a sociedade em que nós vivemos e o adoecimento, tá? O sistema ao qual estamos inseridos, tá? E seus contextos de vulnerabilidade, que provoca aí sofrimento nas pessoas. Tá? O indivíduo, onde vive, como ele se relaciona consigo e com o mundo. Então, Janeiro Branco é isso, é sobre como criar uma cultura de saúde mental. Qual que será a pauta hoje aí? Olha que interessante, né? Vamos falar sobre os conceitos de ansiedade, estresse e depressão. Tá? As pessoas, vocês que são profissionais da saúde, nem tanto, né? Mas, como eu falei, tem pessoas assistindo aqui que não são da área, então eu vou estabilizar esses conceitos, explicar o que é cada uma dessas coisas, tá? De forma objetiva. Não vou usar muitos termos técnicos, tá bom? Para poder ficar bem para todo mundo. Depois vou falar sobre a ontologia dimensional. Assim, ontologia é um nome estranho, tá? Mas é o estudo dos entes, tá? Então, se a gente está falando da ontologia, a gente está falando do estudo, nesse caso específico, do ente pessoa humana. Então, o que é o ser humano? Então, primeiro eu tenho que estabilizar os conceitos, depois eu preciso falar um pouco o que é a pessoa, para depois começar a entrar na questão do propósito dessa palestra, né? Que é lidando aí, né? Combatendo, vencendo o estresse, a ansiedade e a depressão. Depois vamos falar sobre a melhor forma de distinguir uma coisa da outra, né? Nesse item aí. Terceiro, que bene distinguit, bene curate. Quando chegar lá, vocês vão ver que vai fazer todo sentido. Vou falar da questão do equilíbrio, tá? Um pé na ordem, o outro pé no caos, a importância disso, por mais que pareça estranha aí a forma que eu estou falando. Corpo, mente, espírito, a questão do bem-estar, da motivação humana, do medo. A gente vai investigar tudo isso daí. E o sentido do trabalho. Resolvi colocar esse tema porque, se a gente parar para pensar, a maior parte assim da nossa vida ativa é no trabalho, né? Então, se eu não encontrar sentido no que eu faço, eu também posso entrar em sofrimento. E, para fechar, algumas reflexões finais. Vamos lá? Vamos falar aí sobre ansiedade, estresse e depressão. Conceitos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Temos o Adalberto aí, técnico em segurança do trabalho, de Florianópolis. Seja bem-vindo, muito bom. A Joana, estudante de psicologia. Camila é biomédica e gestora da agência transfusional. Cousan. Olha que legal, hein? Isabel é psicóloga. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar agora sobre ansiedade, estresse e depressão. Antes de entrar nos conceitos, olha que interessante. Como está a questão da ansiedade e do estresse e da depressão no mundo? Tá? Então, dia 17 de junho do ano passado, aí há pouquinho mais de 6 meses, tá? Em Genebra, a Organização Mundial de Saúde divulgou a sua maior revisão mundial sobre saúde mental desde a virada do século. Olha que interessante, muitas coisas importantes foram constatadas, tá? Eu selecionei algumas, somente algumas, que eu entendi ser mais importante para o tema aqui da nossa palestra, tá bom? Então vamos lá. 14% dos adolescentes do mundo vivem com um transtorno mental. 14. 14. É muita coisa. Pensa numa sala de aula com 30 pessoas. A gente está falando de 4, 5 ou 6 pessoas ali com um transtorno mental. Então, é muita gente, tá? Um outro dado importante que foi verificado, tudo isso verificado de forma estatística e científica, tá bom, gente? O suicídio foi responsável por mais de 1 a cada 100 mortes no mundo. Pode parecer que não é, tá? Mas 1 em cada 100, se você converter em números absolutos, né, atingimos pela primeira vez na história 8 bilhões de pessoas, é só fazer a conta. Em números absolutos, é muita gente se suicidando. E a gente sabe, né, que existe uma correlação forte
entre o suicídio e alguma doença relacionada à saúde mental, tá bom? Outra informação importante: os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade. A principal causa de incapacidade são os transtornos mentais. É porque às vezes não aparece muito e a gente não percebe, mas tem muita gente aí sendo afastada do trabalho por causa de ansiedade, um estresse crônico ou uma depressão, né, crônica ou profunda aí, né, incapacitante. Pessoas com condições graves de saúde mental morrem em média 10 a 20 anos mais cedo. Isso é muito preocupante, tá? É em média, tá bom, pessoal? Isso não é uma regra, tá? Ah, eu tenho depressão, então eu vou morrer 20 anos mais. Não, não é isso. É em média, tá bom? Mas ainda assim é muito preocupante, porque está mostrando que um transtorno mental ele reduz a nossa expectativa de vida, né? E além de reduzir, não é uma vida feliz também, né? Não é uma vida legal de se viver tendo um transtorno, um problema de saúde mental, tá? E as desigualdades sociais e econômicas, emergências de saúde pública, no caso o Covid, por exemplo, e guerras estão entre as ameaças estruturais globais à saúde mental. Tá? Recapitulando, desigualdades sociais e econômicas, as emergências de saúde pública e as guerras. Tá? Esses três estão entre os tops aí, ameaças estruturais à saúde mental no mundo. Tá? E falando especificamente da depressão e da ansiedade, elas aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano de pandemia. Tá? E os números mostram que esse número não reduziu. Ok? Então vamos lá. Boa tarde, Judite, Karine, Tayane, que entraram agora. Então vamos lá. Ansiedade, estresse e depressão. Eu tinha falado no mundo, né? O resultado do estudo da Organização Mundial de Saúde. Agora vamos falar no Brasil. Como que a gente verifica isso no Brasil? Tem várias formas. Eu peguei uma forma bem simples, né? Eu peguei algumas notícias falando sobre saúde mental antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, né? E vocês veem que as perspectivas parecem que não são boas, né? Antes da pandemia, o Brasil já liderava rankings de depressão e ansiedade no mundo, um país mais ansioso e mais depressivo do mundo. Durante a pandemia, olha lá, o Brasil tem maior índice de pessoas com transtornos no mundo. Tá? E após a pandemia, essa notícia é bem recente, aí, né, no finalzinho do ano passado, o Brasil vive segunda pandemia na saúde mental, com multidões de deprimidos e ansiosos. Então, esse slide é só para isso, né? Para vocês perceberem como é importante o Janeiro Branco, como é importante falar de saúde mental, criar uma cultura. Obviamente que não é só em janeiro que a gente fala disso, mas né, simbolicamente é aquele mês, né, que vai nos remeter a estar falando mais sobre isso para conscientizar as pessoas cada vez mais. E o meu objetivo hoje aqui é trazer conhecimentos tanto para vocês que são profissionais da área de saúde, se tiver coisas que vocês já conhecem, ok, sem problema, vai servir como uma bela reciclagem, tá? Mas do meio para o final, garanto que vai ter muitas novidades. E para quem não é da área da saúde, pode se beneficiar muito das informações que eu vou passar aqui, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, né, falando em ansiedade e depressão no Brasil, tem uma outra forma também, né, de avaliar isso. Essa é uma forma mais caseira, mais tranquila, não tem um caráter científico, nada. Mas é uma forma bastante interessante. O Google, ele tem uma ferramenta chamada Trends, tá? É gratuita. Você pode ir lá no Google agora, digitar Trends, que vai aparecer uma telinha como essa. Você coloca as palavras, né, que você quer pesquisar e ele mostra ao longo do tempo a quantidade, né, de pesquisas acerca dessa palavra. Então, quando você olha, por exemplo, a palavra depressão, de 2015 para 2022, teve um aumento nas buscas pela palavra depressão de 396%, quase 400%. Tá? Depressão, 166%. Estresse, 176%. Burnout, né, que é o estresse crônico no trabalho, 332%, se a gente compara como era a quantidade de busca em relação, né, a como está hoje. Né? Como eu falei, não é nada científico, mas já é um belo indicador aí para a gente perceber, porque evidencia que as pessoas estão procurando sobre esse tema, né? E se estão procurando, não procuram à toa.
tá? Vamos lá. Agora sim, vamos começar a estabilizar os conceitos, né? Então, quando a gente fala de estresse, ansiedade e depressão, esse slide aqui não é a explicação de cada um desses itens. Vai vir no próximo, tá? Mas aqui é importante colocar algumas coisas importantes sobre estresse, ansiedade e depressão. Elas afetam o nosso humor, mas são coisas distintas, tá? Como eu falei agora há pouco. Andam de mãos dadas, mas não são a mesma coisa. Tem muita gente que confunde ansiedade com estresse, por exemplo, é muito comum, né? Eu estou ansiosa. Na verdade, a pessoa está querendo dizer, eu estou estressada, né? E as pessoas às vezes confundem. Então, uma pode desencadear a outra, ou até ocorrer ao mesmo tempo. A pessoa pode estar estressada e depressiva, depressiva e ansiosa, ansiosa e depressiva, ou os três juntos, tá? Pode acontecer. E essa palavra desencadeada, desencadear, né, que eu usei aí na terceira frase, uma pode desencadear a outra, isso é essencial. Tá? Um estresse crônico, né, ele tende a levar a pessoa a um estado de ansiedade e depressão, por exemplo. Né? A depender do nível da ansiedade da pessoa, da origem, né, da etiologia aí, origem e etiologia, tá bom, gente? Da etiologia da ansiedade, ela pode levar a pessoa a se deprimir. Uma pessoa deprimida, ela pode entrar em um estado ansioso. Tá? Então, é tudo correlacionado, mas não são as mesmas coisas. Podem ter sintomas, né, causas e tratamentos bem diferentes, apesar de alguns sintomas serem até em algum momento parecidos. Tá bom? Então, é muito importante esse conhecimento prévio acerca de estresse, ansiedade e depressão. Tá? Então, antes de falar como vencer tudo isso, eu preciso apresentar os monstros para vocês. Né? A gente precisa saber com o que a gente está lidando, né? Para poder saber como lida com isso, como trata e tudo mais. Tá bom? A Joana colocou aí, conhecimento para a sociedade é fundamental. Esse é o nosso objetivo aqui. Por isso que eu falei que não vamos aprofundar tecnicamente, tá? Mas vai ter sim uma certa profundidade e bastante novidade. Então não tenha dúvidas que hoje vai ser bem legal aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá estabilizar esses conceitos? Então, o que é e sintomas? Primeiro, estresse. Estresse é uma reação natural e necessária do nosso corpo para nos alertar em situações de perigo. Tá? Onde começa o problema? Começa o problema quando isso está de uma forma desproporcional ou em excesso, ou de forma permanente. Tá? Essa reação desproporcional, ela é constante, permanente, aí já vão começar os sintomas, né? Como está no quadro à direita, alterações bruscas de humor, problemas de atenção e concentração, memória, problemas digestivos, insônia, dores musculares, sim. O estresse, né, apesar de ser uma questão relacionada à nossa dimensão psicológica, ele desencadeia sintomas no orgânico, no corpo físico. Estou estressado e estou com insônia, estou com dor muscular, estou com problema digestivo, afeta a minha memória. Sim, a ciência que estuda isso se chama psicossomática, tá bom? Ansiedade já não é uma reação natural e necessária do corpo, tá? A ansiedade, ela entra como um estado constante de apreensão diante de acontecimentos e situações cotidianas, sejam eles reais ou imaginários. Tá bom? Então, esse estado constante de apreensão leva a gente a ter alguns sintomas, né? Por exemplo, medos exagerados ou irracionais, falta de controle dos nossos pensamentos, né? E aí vem a parte psicossomática, né? Desencadeando sintomas no organismo, falta de ar, tremor, sudorese, dor no peito. Aí a pessoa vai desesperada achando que tem um ataque do coração, que está tendo um ataque do coração, ela vai lá no hospital, faz um monte de testes, uma bateria de testes, e o médico fala, ó, tá tudo ok, não tem nada, né? Aconselho você a procurar uma terapia aí e tal. Vou recomendar aqui também psiquiatra, tomar ansiolítico, alguma coisinha, né? Mas sim, a ansiedade, né, a depender do nível dela, né, e um nível muito elevado, né, de forma desproporcional, pode causar um ataque de pânico também, né, que é essa reação desproporcional também. E esses sintomas, eles costumam aparecer. Outro sintoma, sensação contínua de que algo ruim vai acontecer. Aí é uma questão psicológica, né? Por isso que é muito importante
quando a pessoa está sofrendo de ansiedade, buscar uma terapia, tá? Porque a origem, ela também pode ser orgânica, mas na maioria das vezes ela é psicológica, ou existencial, ou de caráter espiritual, tá? E quando eu falo espiritual aqui, não tem conotação religiosa, tá bom? E às vezes pode ter também, não tem problema, tá? Mas quando eu usar a palavra espiritual ao decorrer dessa palestra, é sem conotação religiosa. A gente está falando dessa dimensão humana superior, tá? Vamos falar sobre depressão. Depressão é o transtorno em que a emoção passa a controlar a pessoa, né? Fazendo o desânimo, a fadiga e a tristeza se instalarem no indivíduo. Tá? E aí, quais são os sintomas? O que acontece? A presença constante de pensamentos negativos, tá? Aquele sentimento de culpa, baixa autoestima, falta de ânimo, fadiga, apatia, tédio, queda de cabelo, perda de apetite. Pô, André, queda de cabelo, o que tem a ver? Eu vou explicar isso nos próximos slides, um pouquinho mais para frente, mas sim, né, questões orgânicas podem desencadear a depressão. Às vezes essa tristeza profunda, esse desânimo, não é psicológico? Não, às vezes não é psicológico. Tá? Às vezes a origem disso é um déficit nutricional, é um desbalanço hormonal, é um problema neuroquímico, tá? Neurobiológico. Por isso que a psiquiatria trabalha de mãos dadas com a psicologia, né? Justamente por causa disso. A Karine colocou aqui que a conexão está com problemas. Alguém mais com problema? Tá ok? Me avisem aí no chat, por favor, para saber se teve algum problema. Aqui para mim tá tudo ok. Enquanto isso, houve aqui a questão do Henrique. Pablo Henrique, né? Mas a ansiedade é um estado de humor. Todos nós temos, e assim como o estresse, ela também tem a sua importância. Exatamente, como eu coloquei ali na primeira, né? É uma reação necessária do nosso corpo. A ansiedade também, biologicamente, ela tem uma função e uma função importante. O problema é que quando ela entra num estado desproporcional, constante, permanente, crônico, né? E aí começam os problemas que desencadeiam os sintomas. Beleza? Sobre reconectando, tenta atualizar a página, tudo certo aqui, tudo normal, beleza. Então tá tudo normal, possivelmente foi um problema ali na máquina, né, da moça ali. Então vamos dar continuidade à palestra. Então vamos falar sobre as causas do estresse. Tá? O estresse pode ser causado por preocupações como problemas financeiros, perda de emprego, terminar um relacionamento, dependendo da forma que termina, né, gera muito estresse nas pessoas. Perder um amigo ou um familiar gera bastante estresse. Não ter tempo para o lazer também gera muito estresse. Problemas de saúde, tá? Seja, né, no indivíduo ou no entorno afetivo, né? Às vezes a gente está doente, às vezes uma pessoa que a gente ama muito está doente, hospitalizada, a gente fica muito estressado com essa situação. Então essas são as causas mais comuns aí do estresse. Tem várias, tá? Estou colocando as mais comuns aqui. Burnout, tá? A palestra é sobre estresse, ansiedade e depressão. O burnout, ele é um tipo de estresse também, só que ele é o estresse crônico, tá? No trabalho. Tá? Então, burnout é a síndrome do esgotamento profissional, né? Ah, mas todo mundo fica estressado no trabalho. Todo mundo fica estressado no trabalho de vez em quando, né? Todo mundo se sente pressionado, todo mundo às vezes tem que lidar com metas altas ali, né? Às vezes uma carga de trabalho um pouco desproporcional. Isso acontece, porque na vida o que mais tem são adversidades, coisas para a gente superar, tá? Quando que vai caracterizar o burnout? Quando esse estresse no trabalho, ele é crônico, ele é permanente, em outras palavras, é o tempo inteiro, não muda, é sempre assim, é sempre esse excesso de pressão, é sempre essas metas irreais, sempre esse excesso de competitividade, né? Essa carga de trabalho desproporcional o tempo inteiro, nunca muda, nunca alivia para mim, né? Uma cultura organizacional opressora, né? Às vezes a empresa tem alguns valores ali que você fala, meu Deus, né? Uma liderança autoritária e pouco participativa, tudo isso de forma permanente, tá? Não adianta isso é pontual. Se for pontual, não é burnout, é estresse, tá? É um estresse, tá? Mas se for permanente, aí sim caracteriza o estresse. E olha que interessante, né? Essa notícia vale ouro aí para todo mundo. Em janeiro de 2022, ou seja, há exatos um ano,
A Organização Mundial de Saúde classificou o burnout como doença ocupacional. Se vocês consultarem ali no novo CID, né, no CID-11, CID, para quem não sabe, é o Código Internacional de Doenças, tá? Então, no CID-11 tem o código QD85, que classifica o burnout como uma doença ocupacional. Ou seja, se tiver um diagnóstico aí, né, através de um psicólogo, de um psiquiatra, tá? E realmente constatar que o motivo do adoecimento é o burnout, tá? A causa está sendo exclusivamente as questões do trabalho, você pode ser afastado e tem todos os teus direitos garantidos, tá bom? Temos um advogado aí, se quiser comentar no chat, legal, vai ajudar aí o povo. Eu acho que é o Eric, se eu não me engano. Então vamos lá. Causas da ansiedade. Elas podem ser multifatoriais, tá bom? E inclui traumas e gatilhos específicos para cada pessoa, tá? Então, algumas experiências traumáticas como demissão, divórcio, luto, o bullying, tá? Um relacionamento abusivo, mudança de cidade, tá? Abusos de substâncias, conflitos familiares, acidente de carro ou outro tipo de acidente, abuso na infância, o próprio burnout, ele pode desencadear aí um estado de apreensão constante, uma ansiedade, uma angústia, um medo desproporcional, tá bom? E também tem as questões orgânicas, que podem desencadear a ansiedade, e temos também questões genéticas. A genética, ela é uma causa em potencial, porém, ela é uma propensão, tá? Que fique bem claro. Ah, mas minha avó era extremamente ansiosa e minha mãe puxou isso dela, é também extremamente ansiosa. Não necessariamente você vai ser uma pessoa ansiosa e vai sofrer com isso, tá? Tem uma propensão? Tem. O que seria uma propensão? Uma chance maior da pessoa adquirir, né, esse transtorno, tá? Então, a parte genética hereditária é dessa forma, como propensão. Vamos lá. E a depressão? A depressão, ela é considerada aí, né, pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século, tá? E os fatores de risco seriam histórico familiar, né, transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico ou ansiedade crônica, tudo isso pode desencadear em uma depressão, tá bom? Disfunções hormonais, como eu falei, às vezes a causa da depressão é orgânica, tá? Psicologicamente a pessoa não tem problema nenhum, está vivendo uma vida ok, mas o corpo dela está com alguma disfunção ali que gera ali uma fadiga, um cansaço, né, alguma coisa desse tipo. O sedentarismo, tá? O excesso de peso, os vícios, né, como tabaco, álcool, as drogas lícitas e ilícitas, né, podem levar a pessoa a um estado depressivo. O uso excessivo de internet e redes sociais, tá? Lá no DSM, né, já temos aí no manual de psicopatologia, né, já temos aí a nomofobia, tá? Esse transtorno relacionado ao vício, né, de redes sociais, de internet, tá? Porque isso a ciência já comprova que em excesso gera muitos problemas para as pessoas, tanto na questão orgânica quanto na questão social. Tá? Traumas físicos ou psicológicos, às vezes a pessoa sofre uma queda, fica ali incapacitada por um tempo, até ela entra no estado depressivo, porque ela deixa de fazer uma série de coisas que ela gostava. Separação conjugal também, tá bom? Tudo isso pode levar a pessoa a um estado depressivo. Então, a Keila está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo responder isso. Em relação ao burnout, por ser uma doença ocupacional, é necessário o envio do 2210, comunicação de acidente de trabalho. Keila, eu vou te falar que eu acredito que sim, tá? Pela lógica, mas eu não tenho certeza absoluta, eu precisaria verificar isso para você, tá bom? Vamos lá. Então, já que eu estabilizei os conceitos, tá? Todo mundo agora sabe bonitinho o que é estresse, o que é ansiedade, o que é depressão. Já entendeu os conceitos, já sabe que são coisas diferentes, que pode aparecer simultânea, mas são coisas diferentes. Tá? Já sabem os sintomas que desencadeia. Agora, vamos passar para uma outra questão. Tá? Vamos falar sobre o que é a pessoa humana. Tá? Muito se fala, pô, mas o que é o ser humano, né?
quem é o ser humano, o que é o ser humano, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a pessoa humana, né? O que nós somos, né? Vocês já pararam para pensar nisso? O que nós somos? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, tá bom? Então vamos começar com essa singela reflexão de um filósofo, tá? Não é um psicólogo, é um filósofo chamado Sartre, tá? Que é um filósofo existencialista, inclusive tem uma abordagem dentro da psicologia que é justamente sobre fenomenologia e existencialismo, tá? E ele traz essa questão: o homem é as suas escolhas, tá? Tem muitos psicólogos aqui, né? Então eu já vou adiantando. O Sartre, ele desconsidera as múltiplas influências que o meio exerce sobre a nossa personalidade, na formação da nossa personalidade? Não, ele não desconsidera, tá? Ele não desconsidera. Ele sabe que o meio exerce uma forte influência, tá? Muito do que nós somos, né, esse nosso jeitão de ser, esse nosso modo de ser, essa nossa personalidade, é resultado dessas múltiplas influências que aconteceram no nosso horizonte histórico, né? Lá na minha infância, a forma que eu fui criado, foi com muito estímulo, com pouco estímulo, tive muitos amigos ou poucos amigos, tive pais autoritários, tive pais muito flexíveis, né? Na escola, como foi? Sofri bullying, não sofri bullying, né? Tinha muitos amigos, então tudo isso vai contando e vai moldando esse nosso modo de ser. Porém, além disso, apesar disso, o Sartre coloca, ainda assim há uma margem de liberdade para o ser humano. Tá? Então, sim, o ser humano ele é responsável por muitas coisas que acontecem na vida dele, porque ele faz escolhas. Tá? Então, vamos lá. O que é a pessoa humana? Olha que interessante. Tá? Em janeiro de 1988, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, incluiu a dimensão espiritual no conceito, no conceito multidimensional de saúde. Né? Ou seja, todo mundo sabe, né, até então, né, que saúde não se trata de ausência de doença. Tá? A saúde é o bem-estar biopsicossocial. Ponto. Biopsicossocial. Até 1988 era como a Organização Mundial de Saúde colocava. Tá? Só que a partir de 1988 ela incluiu essa dimensão espiritual. Então, o que é saúde? É o bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. Aí você vai pesquisar, pô, espiritual, mas tá falando do quê? Né? Tá falando de religião, de coisa sobrenatural? Não, eu fui pesquisar e fui entender, tá? Espiritual, tá, para a Organização Mundial de Saúde, tá, seria o conjunto de convicções de natureza não material. Por exemplo, seus valores, suas virtudes, sua consciência, a parte ética, o amor, o humor. Existe toda uma dimensão espiritual no humano, tá? De outra forma, espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra coisa, tá bom? A religiosidade humana, muito importante também, né, para muita gente, ela se insere nessa dimensão espiritual humana, tá? Mas da forma que está colocada pela OMS, essa dimensão espiritual até um ateu pode ter, tá? Porque a gente está falando justamente do que eu mencionei agora há pouco: consciência, valor, ética, moralidade, tá? É disso que essas convicções de natureza não material. Então vamos lá. Então, por exemplo, né, vamos falar de antropologia. Eu até coloquei ali do ladinho, né, o rosto do Viktor Frankl, né? Ele é neurologista, psiquiatra, filósofo, psicólogo de coração aí, né, que desenvolveu a logoterapia, uma das abordagens dentro da psicologia, tá? E abordagem reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, reconhecida mundialmente, né? E a parte antropológica dessa psicologia fala que o ser humano ele é um ser biopsicoespiritual, ou seja, está aderente com o que a OMS está falando, tá? Então, ele fala que todo ser humano tem três dimensões. Uma dimensão biológica ou somática, né? Um termo um pouquinho mais técnico para os psicólogos, pessoal da saúde, tá? Que abrange os fenômenos corporais, a fisiologia humana, tá? Temos uma dimensão psicológica, uma outra palavra para isso seria psique ou mente, né? Dimensão mental. Então, seria essa dimensão psicológica, que abrange os instintos, né?
as formas de aprendizagem, os condicionamentos, a nossa cognição, né, nossa inteligência, nossa memória, nosso raciocínio, nossa capacidade lógica e a nossa natureza emocional, tá? Sentimentos e tudo mais. Então, essa seria a dimensão psicológica. E além, né, dessa dimensão biológica e psicológica, nós temos uma dimensão espiritual, que Viktor Frankl chama de noética. Tá bom? Noética nesse sentido, né? Uma dimensão propriamente humana. Por que ele fala propriamente humana? Porque é uma dimensão que os animais, por exemplo, não têm. Os animais, né, quando a gente olha por nossos pets, né, nossos animaizinhos que a gente ama eles, a gente vê ali uma dimensão biológica e uma dimensão psicológica, tá? Eles têm um corpo que, né, de certa forma, com todas as ressalvas, né, parecido com o nosso, né, eles têm a parte orgânica, né? Tem cérebro, tem estômago, tem intestino, tem pulmão, tem pele, tem osso, tem carne, tem tudo, igual a gente tem, só que em formatos, né, e dinâmicas um pouquinho diferentes. Né? E tem uma dimensão psicológica, a gente sabe que os animaizinhos aprendem, são condicionados, eles sentem emoções, a gente sabe quando ele está feliz, a gente sabe quando eles estão tristes, a gente sabe quando eles estão com medo, acuado, a gente sabe, né? Mas essa dimensão espiritual, nos animais, a gente não vê. A gente não enxerga, né? A gente não vê um gato, né, sentado ali, né, em cima da mesa, com a mão no queixo, assim, pensando, será que vai ter comida amanhã? Né? Será que o meu dono, esse humano, está bem? Será que está precisando de alguma coisa? Será que está se sentindo bem? Não tem essa dimensão, né? Então, essa dimensão noética espiritual, eu estou usando uma forma bem didática aqui, tá bom, pessoal? Né? Porque, como eu falei, tem muita gente que não é psicólogo aqui, tá? É só para esclarecer o mesmo, para ficar um entendimento bom para todo mundo. Tá? Então, essa dimensão espiritual seria essa dimensão humana, que abrange as qualidades que nos diferenciam dos animais. Estamos falando dos valores, nossa consciência ética moral, nossa criatividade, o amor, o humor, né? Tudo isso faz parte dessa dimensão espiritual humana. Ok? Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat como tá as coisas. Ó, a Valdeluz fez uma pergunta bem interessante aqui, né? O que fazer para ter um bom ambiente de trabalho com mais qualidade de vida? Valdeluz, não vou te responder agora, mas tem slides específicos sobre isso e tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Tá um pouquinho mais para frente. E vou até falar uma coisa, né? Importante. Não sei como ninguém perguntou ainda, né? Mas normalmente pergunta quando eu faço os webinars. Ah, esse material vai ser disponibilizado? Tá? O material não vai ser disponibilizado. Porém, entretanto, né, esse webinar ele vai para o canal da Vetor no YouTube. Então é só acessar lá tudo isso aqui que eu estou falando, todas essas apresentações vão estar tudo lá. Tá? Se alguém tiver que sair, não puder assistir o final ou um trecho, tá? Vai lá no YouTube depois e assiste o resto, tá? Porque vai estar bastante interessante daqui para frente. Então vamos lá. O ser humano, tá? Essa primeira frase aqui é um pouquinho mais técnica, mas é só para esclarecer o slide anterior. É uma realidade somático-anímico-espiritual que busca sentido para a sua existência. Se a pessoa humana ela tem uma dimensão espiritual, então essa dimensão espiritual ela não busca prazer como busca a dimensão psicológica e não busca a homeostase, né, que é esse equilíbrio corporal quando a gente fala da dimensão física. Se o ser humano tem uma dinâmica espiritual, essa dinâmica é para fora, é buscando sentido para a sua existência. Esse para fora que eu citei agora, para fora, né, é o que a gente chama de transcendência, tá? Então, o ser humano busca sentido para a sua existência. Agora está começando a questão de como lidar e como vencer, né, a ansiedade, o estresse, a depressão. Começando a entender essas questõezinhas. Por isso que eu falei o que é a pessoa humana, né? Então, se a gente busca sentido para a nossa existência, a gente só vai conseguir encontrar sentido para a nossa existência na autotranscendência. A gente só vai se realizar na autotranscendência. O que seria a autotranscendência? Essa capacidade exclusivamente humana de se doar, de se entregar, né, a algo, a alguém que não seja nós mesmos. Tá? Então, são projetos de vida, no amor.
criando algo, entregando algo, servindo, sendo útil, né? Então, é nisso que o ser humano se realiza, é nisso que encontra sentido. Porque uma vida sem sentido leva muita gente à depressão. Inclusive, ela leva muita gente a se suicidar. É muito comum frases do tipo, em suicidas, né? Agora minha vida não faz mais sentido, então por que eu estou vivendo? Eu não tenho pelo que viver, tá? O prazer não vai dar conta, tá? Viajar, sair, curtir, balada, bebida, não vai dar conta, tá? É bom, é importante, prazer, o lazer, tá? Mas isso é secundário. Para o ser humano, para a pessoa humana espiritual, o que a realiza, o que a tira de um sofrimento, né, que pode levar a uma depressão, é a questão do sentido, do propósito que ele dá para a sua vida. Só que, ao mesmo tempo, todo ser humano, sem exceção, né, que já existiu, que existe e que vai existir, inevitavelmente, querendo ou não, gostando ou não, vai ter que lidar com o que a gente chama de tríade trágica da existência, que seria dor, culpa e morte. Dor seria todo e qualquer tipo de sofrimento, tá? Não existe, nunca existiu, nem vai existir, não existe um ser humano que não passe por isso, tá? Todo mundo em algum momento pega uma doença, perde alguém, acontece alguma coisa, a pessoa passa por algum sofrimento, alguma angústia, algum estresse, algum problema, tá? Culpa, né? O item 2 aí, culpa. Quem nunca errou? Somos perfeitos? Não. Né? Quem nunca errou? E quando erra, às vezes a gente se sente mal por ter errado, por ter prejudicado alguém, por ter gerado e causado sofrimento a alguém. Às vezes a gente acha que não, mas muitas vezes a ficha cai, poxa, errei, né? E morte, né? Quem não vai morrer, né? Todo mundo morre. Então é isso. E aí, o que, que a gente tem que fazer, né? Dor. A dor, o sofrimento, eles podem ser transformados em realização, né? Eu sempre digo, a gente passa por um sofrimento, mas a verdadeira tragédia é passar por esse sofrimento e não tirar nenhum aprendizado, não promover nenhuma mudança em nós, tá? O mesmo acontece com a questão da culpa, tá? A culpa, às vezes eu me sinto mal porque eu prejudiquei alguém. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é promover uma mudança, um aprimoramento pessoal, tá? Caiu a ficha que eu pisei na bola com alguém e gerei um sofrimento, foi mal com alguém. Se dá para mim ir lá e pedir perdão, eu vou lá e peço perdão. Se der para mim reparar o mal que eu fiz, eu vou lá e reparo. E se não dá? Às vezes não dá. Às vezes a gente comete um erro e promove alguma dor, algum sofrimento irreparável na vida de alguém. Então, poxa, eu tenho que me melhorar, tá? Promover uma mudança em mim, né? Aprender algo com isso, não errar mais desse tipo, dessa forma novamente, tá? E a morte, né? A questão da morte, né? A morte, a gente às vezes está novo, né? E a gente nem para pensar nela, né? Mas a morte, ela tem que ser um estímulo para uma vida, para uma atuação mais responsável, né? Bom, já que eu vou morrer mesmo, isso é inevitável, né? O que eu vou fazer da minha vida? Qual o sentido que eu vou dar para ela? Quais são os projetos a qual eu vou me entregar? O que eu vou entregar para a sociedade? Quão útil eu posso ser, né? Então é isso. Quando a gente fala de morte, ela tem que ser um estímulo para uma atuação mais responsável. A Judite colocou aqui, o sofrimento da pandemia veio neste sentido, crescimento pelo sofrimento. Exatamente, né? A gente sabe que tem muita gente que não aprendeu nada com isso. Ok, mas a gente sabe também, né, que muita gente foi transformada por essa experiência aí, né? A Karine coloca, bem sinalizado, Judite, a pandemia veio nesse sentido da tríade trágica. Exatamente, né? Colocou a humanidade para refletir sobre isso, porque não vinha refletindo, né? Ok até aqui, pessoal? Beleza? Tem dúvidas? Coloque aí, vou beber água um minuto. Maravilha. Vamos lá. Que bene distinguit, bene curat, está em latim, que significa nada mais, nada menos que distinguir bem para tratar bem, sob o risco de piorar a situação da pessoa. Né? Lembra que eu falei que o ser humano ele é biopsico espiritual? A própria Organização Mundial de Saúde já declara isso, né?
tem antropologias, abordagens psicológicas que já enxergam o ser humano dessa forma, tá? Então, por exemplo, a etiologia, né, a origem de um transtorno, ele pode estar associado a qualquer uma dessas dimensões. Eu penso numa depressão, por exemplo. A origem, ela pode estar na dimensão biológica, como eu falei, né? Na genética, na hereditariedade, numa condição orgânica, né? Numa doença, numa disfunção hormonal. Então, lembra que eu falei da queda do cabelo, né? Então, eu sou psicólogo clínico, né? E eu já atendi muita gente que chega e fala, estou em depressão, uma tristeza, sem ânimo para fazer nada, não consigo nem levantar para fazer nada, um cansaço, né? Sem ânimo para nada. E aí eu faço perguntas simples do tipo: como tá o seu cabelo? Tá caindo mais que o normal? Tá caindo bastante. E as unhas estão fracas? A unha tá fraca, tá fraca. Tá, então vou fazer o seguinte, né? Antes de dar continuidade no tratamento, eu vou pedir que você vá lá na sua ginecologista ou lá no endócrino, né? E peça para dosar ali a vitamina D, a vitamina B12, tá? E os demais testes ali, né? Porque provavelmente a origem dessa depressão é orgânica. Você está com um déficit nutricional, né? Então, é isso. Falta de vitamina D, falta de tomar um solzinho, derruba as pessoas, porque atua especificamente no que a gente chama de sistema neurovegetativo. Tá? Sistema neurovegetativo. A falta de vitamina D ou de vitamina B12 derruba qualquer ser humano. Então, às vezes, é só suplementar e a pessoa do dia para a noite começa a se sentir bem melhor. Olha que interessante, né? Então, não precisa nem de psicoterapia, né? Precisa da medicina convencional mesmo, né, para resolver o problema da pessoa. Entretanto, parte dos casos são isso, né? Tá? Mas muitos dos casos, a origem da depressão são questões de origem, né, da mente, né? São problemas do psíquico, nossa dimensão psicológica. Então a gente está falando aí do que? Traumas antigos, né, que a gente não superou, né? Algumas repressões que a gente viveu ou vive, né? Ambientes opressores, a gente não está sabendo lidar com isso, tá? Vamos lá, aprendizagem. Então a gente introjetou experiências e aprendeu que essas coisas que aconteceram de ruim é normal, às vezes não é normal, né? Uma relação inadequada com o meio pode gerar uma estresse, uma depressão, uma ansiedade, impulsividade, agressividade, pode gerar tudo isso, tá? Aí sim, uma psicoterapia bem feita vai ajudar a pessoa a entender toda essa dinâmica, lidar melhor com ela e principalmente superar, tá? Superá-las. Porém, entretanto, às vezes a origem da ansiedade e da depressão não tem nada a ver com questões do corpo e também não tem nada a ver com as questões da mente. Sim, às vezes são questões de caráter espiritual. Ok? Quando a gente fala espiritual, né, relembrando que eu não estou colocando nenhuma conotação religiosa aqui, já expliquei nos slides anteriores, tá? Então, por exemplo, uma crise existencial. Às vezes a pessoa chega numa fase da vida que ela começa a se questionar. Mas por que tudo isso, né? Por que eu tenho que pagar esses boletos? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Será que existe vida após a morte? Ou será que tudo acaba e pum, né? Fica tudo escuro e como que será? Às vezes as pessoas entram em crises porque elas começam a se questionarem, né, sobre essas questões da vida mesmo, tá? Conflitos de valores, conflitos ético-moral. Às vezes a pessoa está numa situação dramática, divorcio ou não divorcio? Saio desse emprego ou permaneço aqui porque preciso? Não é um problema psíquico, psicológico, não é. O problema é uma questão de valores, uma crise, um conflito ético, às vezes um conflito moral. É certo ou não é certo fazer isso que eu estou pensando em fazer? Tá? Obviamente pode ter associação com a parte psicológica, mas a origem em si, às vezes, é só uma questão espiritual. Por isso que é muito importante, recomendo e vou recomendar
1000 vezes, tá? Façam terapia, tá? Se entende que não precisa, que está tudo ok, recomendem para as pessoas que vocês amam, né? Que vocês suspeitem estar passando por qualquer um desses problemas que estão relacionados aí, recomende, fala que é importante ajudar. Né? Às vezes você não precisa ajudar a pessoa em nível técnico, né? Para tirar ela do sofrimento, mas só você de ouvir a pessoa sem nenhum julgamento, né? Acolher a pessoa e orientá-la no sentido de que, ó, existem profissionais que cuidam disso, tá? Você já está fazendo um ato de amor incrível por essa pessoa, tá bom? Tá fazendo sentido tudo isso aqui para vocês, pessoal? Coloquem aí. Conflito de valores, o que aprendemos, o correto. A Silvana colocou isso, eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas é mais ou menos isso aí. O Matheus falou que está travando. Eu acho, Matheus, que há um problema específico aí na sua rede, tá? Dá uma verificada. Então vamos lá, vamos dar continuidade? Então, um pé na ordem, o outro no caos. Vamos continuar falando sobre como vencer o estresse, a ansiedade, a depressão, tá? Um pé na ordem e outro no caos. Então, quando a gente olha para o mundo, um olhar mais displicente, né, desatento, vai achar que é tudo uma coisa só, mas não é, tá? Não é. Existe no mundo a ordem, o que está ordenado, e a desordem, que a gente chama, né, simbolicamente de caos. Não necessariamente algo ruim, é algo desordenado ou desorganizado, né, em que a gente precisa pôr ordem, tá? Então, no mundo nessa ordem, é preciso enfrentar o caos da vida cotidiana. Ou seja, o que é preciso? Isso para a saúde mental, tá bom, pessoas? Tá bom? A gente precisa sair de um território explorado, né, que é vulgarmente o que as pessoas chamam de zona de conforto, né, para ir se lançar em territórios inexplorados, tá? Porque são justamente nos territórios inexplorados, no desconhecido, na desordem, no caos, que a gente se desenvolve, que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente se fortalece. Como está escrito aí na segunda linha. É impossível se desenvolver fisicamente, intelectualmente, moralmente ou espiritualmente sem enfrentar desafios, tá? Escrevam isso na parede do quarto de vocês, tá? É impossível, tá? E por outro lado, em contrapartida, né? O lado oposto também pode ser problemático. Uma busca insana por segurança também é fonte de neuroses e ansiedades, né? A pessoa que finca os dois pés no território explorado e se recusa a lidar com coisas novas, ela também vai criar várias neuroses, vários conflitos, várias ansiedades, podendo se deprimir e tudo mais. Então, é preciso se fortalecer. Tá? Eu sempre falo, não busquem segurança, a gente busca se fortalecer. Tá? É isso que vai fazer com que vocês lidem melhor com as adversidades da vida. É isso que vai fazer com que vocês fiquem menos estressados, menos ansiosos, se deprimam menos. Tá? É preciso se fortalecer. E isso só é possível no caos, não na ordem. Tá? O problema da ordem é o excesso dela. Ela em si é ok. Tá? O caos também é ok. O excesso do caos é um problema. Tá? Por isso, o chamado do slide. Um pé na ordem, o outro no caos. Simbolicamente falando, é claro, né? Mas a gente tem que ter esse um pezinho na ordem, um pezinho no caos. Tá bom? Então vamos lá. Ainda falando sobre essa questão do equilíbrio, né? Tema que o Antônio vai aprofundar amanhã, né, no webinar dele, né, que vai falar sobre saúde mental e a busca do equilíbrio. Tá? Então, assim, o ser humano ele precisa de tensões que o movam do ser para o dever ser. Sem essas tensões, a gente vai adoecer. O excesso de tensão, a gente vai adoecer. Como o Pablo Henrique acabou de escrever aí no chat, resumindo, equilíbrio, tá? Então, a tensão, de forma dosada, ela é vista como algo
imprescindível para a saúde mental do ser humano. Quando eu falo em tensões, a gente precisa de tensões na vida, né? Eu estou falando especificamente das pressões, tá? Das adversidades, dos desafios, dos projetos a que a gente se propõe, né? Das responsabilidades que a gente assume. Né? Hoje a gente vive numa época que as pessoas fogem de compromisso, fogem de responsabilidade, né? Aquela busca insana pelo prazer, pelo descanso, pela alegria, pelo lazer e tudo mais, né? Isso também pode ser problemático na vida das pessoas, porque elas podem cair num vazio existencial. Então, a falta, né, de pressões, de desafios, de projetos e principalmente de responsabilidades, a falta disso gera tédio, vazio existencial e uma vida sem significado. E isso eu falo com experiência, muita experiência sobre isso, tá? Isso causa depressão. É o que a gente chama de depressão noogênica, onde a origem é nessa dimensão espiritual, tá? Mas muitas pessoas se deprimem, tá? Por estar vivendo uma vida sem sentido, uma vida com poucas responsabilidades. A pessoa se sente inútil, imprestável às vezes, não vê sentido, né? Porque não é útil, porque não vê sentido, não tem propósito para a vida dela, não se lança em nada, né? Às vezes é focada muito em si, é autorreferente, é ensimesmada, não transcende, não se lança em direção a algo ou alguém. Como que a pessoa vai estar bem, né? Se ela só pensa em comer torta de limão e ficar jogada no sofá assistindo série na Netflix o dia inteiro, isso não é vida, gente. Então vamos lá. E essas tensões em excesso, né? Obviamente, é o outro lado da moeda, né? O excesso de desafios, de pressões de responsabilidades vai adoecer, vai começar principalmente com estresse, vai desencadear a ansiedade, pode desencadear a depressão, também adoece o ser humano. Então, como o Pablo falou, equilíbrio é a chave, tá? Corpo, mente, espírito. A questão do bem-estar. Então, vamos lá, vamos falar sobre a questão do bem-estar. Né? Aqui, para quem é psicólogo e terapeuta, vai gostar desse slide, né? Vou fazer um apanhado bem rápido, né, sobre as motivações humanas, tá? Então, vou dar uma recapitulada ali no começo da psicologia, né, um pouco depois da era do Wundt ali, com a criação do primeiro laboratório experimental de psicologia e tudo mais, né? Na Europa nós tivemos o Freud ali, tá? Na América, ali nos Estados Unidos, tivemos o Skinner, tá? Com a teoria do reforço, Freud com o princípio do prazer, tá? E na época era essas a base, né, do entendimento do que motivava as pessoas a agirem no mundo, a atuarem no mundo, né? Aí depois veio o Alfred Adler, né? Foi aluno do Freud ali, né? E começou a discordar do Freud. Freud, cara, tá tudo certo aí, né? Mas não é só isso. Tá tudo certo, mas não é só isso, né? O ser humano não busca só prazer e evitar o desprazer, né? Essa questão homeostática e pulsional, né? Existe algo mais no ser humano. O ser humano busca poder realizar coisas. Quando ele não, esse poder que está escrito aí, né? Não é poder de dinheiro, fama, não é nada disso, tá? É poder realizar, é capacidade de concretizar as coisas no mundo, né? E quando o ser humano não consegue, né, concretizar coisas, realizar coisas, entregar coisas, o que, que acontece? Ele se sente inferiorizado. Olha aí quem cunhou o termo complexo de inferioridade, foi o Alfred Adler. Né? Recomendo vocês a lerem aí, pesquisarem sobre esse grande psicólogo aí que foi aluno do Adler, desculpa, que foi aluno do Freud, né? E que o Freud foi lá e expulsou ele, né? O Freud expulsava todo mundo, né? O Jung discordou dele, né? Também, né? Porque o Jung, vocês sabem bem, né? O Freud trouxe a questão do inconsciente, mas para o Freud o consciente é puramente instintivo, né? E o Jung trouxe a questão do inconsciente coletivo, um inconsciente espiritual, tá? Aí o Freud também discordou ali, chorou, né? Porque considerava o Jung como um filho e tal, né? E expulsou o Freud, né? Desculpa, expulsou o Jung também, né? Aí lá nos Estados Unidos, ali a psicologia humanista aparece, né, o Maslow aí, né, com a famosa pirâmide das necessidades humanas.
Então, o que motivava o ser humano, né, para o Maslow, né? O que motiva, né? De baixo para cima, aí, né? Primeiro, o ser humano busca resolver suas questões fisiológicas, né? Precisa estar bem, o corpo está bem, né? Precisa estar respirando, precisa estar se alimentando, precisa estar se sentindo bem. Depois ele vai buscar outras motivações de segurança, precisa ter um lar, um lugar para ficar, né? Um lugar para trabalhar, ganhar um dinheiro, poder me manter as pessoas que eu amo, né? E tudo mais. Depois que ele está com todas essas questões garantidas, ele vai buscar por estima. Olha só que interessante, né? Ser reconhecido, ser valorizado. Depois ele vai buscar status social, né? Ascender na carreira e tudo mais. E por último ele busca a autorrealização, né? Uma atuação no mundo mais voltada para o sentido, né? O que eu faço traz sentido para a minha existência e tudo mais. Então ele explicou a questão da motivação humana dessa forma aí, né? E aí, por último, ali veio o Viktor Frankl, né? E fala, ó, tá todo mundo certo, ninguém tá errado, legal. Frankl também foi aluno do Freud, né? E também foi expulso pelo Freud ali, da sociedade psicanalítica da época, né? Porque o Frankl falava, ó, tá todo mundo certo, Freud tá certo, Adler tá certo, tá todo mundo certo. Tudo isso existe, tá? Não tá errado. A questão é que a força propulsora da motivação humana é o sentido. É o sentido, é o propósito, tá? O ser humano, ele aprende através da teoria do reforço, aprende, se motiva, né? Existe o princípio do prazer? Existe, Freud também estava certo. O ser humano busca poder realizar, concretizar coisas, sim, a vontade de poder, né? Maslow estava certo também, né? É, o Pablo está falando uma aula, o resumo de psicologia em 3 minutos. É isso aí, cara. Né? Então, assim, o Frankl se encontrou com o Maslow, né? Eles discutiram bastante sobre isso. Está documentado, inclusive, né? E o Maslow concordou com o Frankl, né? Que realmente a vontade de sentido, essa é a força propulsora da motivação humana. Tá? Então, quando a gente se posiciona no mundo, né? Quando eu dou aquela respirada, olho ao meu redor, penso na minha família, nos meus amigos, no meu trabalho, né? Quais são as minhas motivações, né? Esses grandes teóricos da psicologia, da filosofia que eu coloquei aqui, né, são pouquinhos. Teve muito mais gente falando sobre as motivações humanas, muito mais. Eu coloquei só alguns, tá? Os mais importantes aí. Teve gente muito importante também que eu acabei não colocando. Né? Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem que pensar o que a gente quer. Né? Eu quero prazer, quero desfrutar minha vida, curtir, viajar, festa, balada e tudo mais. É esse o sentido que eu vou dar para minha vida? Né? Eu quero autorrealização, eu quero concretizar coisas, eu quero uma vida com sentido, com propósito. É isso. Né? Essa é a grande discussão no final das contas. Né? E esses caras contribuíram demais para a psicologia contemporânea. Então, vamos dar sequência aqui. A questão do medo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Enquanto isso, vocês vão lendo aí o slide. Então, vamos lá. Medo. Medo é uma das origens aí, né? Mais basiconas aí que leva os seres humanos a ficar estressado, a ficar ansioso e às vezes a se deprimir. Então a gente tem que pensar muito bem sobre essa questão do medo, né? O medo, ele não deve servir para nos paralisar. Gravem isso. Ele não deve servir para nos paralisar, tá? Ele deve servir para nos deixar cautelosos. Tá? Eu estou falando de circunstâncias normais da vida, tá, gente? Não estou falando de aparecer um leão, né? Ou uma jararaca aqui onde eu tô, tá? Porque daí eu tenho que fugir mesmo, né? Ou paralisar, né? Não sei. Estou falando das coisas da vida mesmo, tá bom? O medo ele não pode nos paralisar. Ele tem que nos deixar cauteloso. É para isso que ele serve. Não pode impedir a gente de realizar nossos sonhos, nossos projetos de vida. Lembra que eu falei? O ser humano ele é projetivo. Ele é espiritual. Se não se lançar a algo, alguém, algum projeto, a gente vai entrar no tédio, no vazio, vai se frustrar, vai se deprimir, tá? Então, que medos são esses? Do desconhecido? Poxa, gente, é a estrutura da realidade, né? Ninguém conhece o futuro, né? A gente tenta prever de alguma forma, com a ciência, através da ciência, mas ainda assim, a imprevisibilidade
É uma característica da estrutura da realidade. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Medo do desconforto da mudança? Poxa, né? Vamos refletir sobre isso. Medo do julgamento dos outros? Olha, na clínica eu vejo isso com uma frequência absurda, tá? Eu trato muita gente que tem timidez, tá? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, timidez não está associada à introversão, tá? Tem muita gente extrovertida e tímida. A timidez está associada a uma construção. Às vezes a pessoa, um trauma, um bullying, uma situação constrangedora no passado, e ela introjetou aquela experiência de forma inadequada e criou esses medos, esses traumas. A pessoa não se posiciona. Ela não se posiciona, ela tem medo de se posicionar, ela tem medo de se expor. Né? Ela fica com medo do que os outros vão pensar, ouvir a falar sobre ela. E aí elas paralisam e não fazem as coisas que elas queriam fazer, que elas gostariam de fazer, ou que elas precisavam fazer. Tá? Outro medo aí muito comum, medo de dar tudo errado. Gente, né? A internet pode cair aqui e vocês ficarem sem ouvir o resto do webinar. Né? Essas coisas fazem parte da vida. Isso vai impedir eu de estar aqui me expondo? Né? Eu poderia estar lá no sofá, assistindo TV, fazendo outra coisa, mas eu estou aqui por quê? Porque eu gosto disso. Né? Porque fazer a diferença na vida de vocês, na vida das pessoas, é algo que dá sentido para a minha vida. Tá? Então eu não vou deixar nenhum tipo de medo, né? Posso ficar neuroses do tipo, poxa, tem alguém me assistindo aí que está me julgando, falando que não tem nada a ver o que eu estou falando aqui. Ok, não tem problema. Isso não vai impedir eu de estar aqui falando. Não pode me paralisar. Tá? Então essa questão do medo é isso. Reprimir os seus sonhos e projetos sai muito mais caro. Tá? Vou até repetir. Reprimir seus sonhos e projetos por medo sai muito mais caro. Porque você vai levar uma vida deprimida. Tá? E isso não é legal. Então, qual que é a solução aí? Vamos pensar numa virtude, né? A virtude da coragem. Tá? Coragem não é ausência de medo. Tá? Coragem é domínio do medo. Coragem é eu vou com medo mesmo, mas vou. Né? Pode dar tudo errado? Eu vou. Podem me julgar? Eu vou. Podem achar que eu estou falando um monte de merda? Eu estou aqui. Não tem problema. Tá? Então, coragem é isso. É o domínio, é essa gestão do medo. Não é a ausência dele. Tá? Obviamente, eu estou um pouco, né, apreensivo. Quem não fica? Né? Uma responsabilidade estar aqui falando tudo isso para vocês. Tá? Mas é meu dever. Tá? Isso faz sentido para mim. Então, mais uma vez, é só no enfrentamento das dificuldades e adversidades que nos fortalecemos e vencemos o medo, tá? E tem que começar devagar, tá? Tem que começar devagar. Ah, mas eu tenho muito medo, não sei por onde começar. Começa devagar. Vai enfrentando pequenos desafios, vai superando eles de forma controlada, tá? Se possível, com a ajuda da psicologia, né? Um terapeuta aí segurando sua mão, simbolicamente, é claro, né? Te acompanhando nesse processo, dando as dicas, usando as técnicas, tá? E vai te ajudar a superar esse medo e ter uma vida aí mais feliz, mais realizada, com mais sentido, mais propósito. Tá bom? Então vamos lá. A questão da maturidade. Tá? Quando a gente pesquisa. Olha lá o Pablo, hein? O Pablo está bastante interativo aqui com a gente, hein? Valeu, Pablo. Ele colocou, eu costumo dizer, está com medo? Faz de conta que é corajoso e vai. É mais ou menos isso aí. Então vamos lá, vamos falar da questão da maturidade, né? O que é amadurecer? Quando a gente pesquisa o que é amadurecer, a gente se depara com conceitos do tipo desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais, né? Ou estado em que um indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Somática é a biológica, tá? Fisiológica, orgânica, né? Então a pessoa tem né, esse estado aí e tal, né? Esse pleno desenvolvimento, né? E aí a pessoa está madura. Quanto mais plena ela fica nesse desenvolvimento, mais madura ela fica. Então, né, amadurecer é diferente de envelhecer, tá? Quando a gente pensa em algo orgânico, né? Olha para as bananinhas aí, né? Elas envelhecem, né? O amadurecimento delas é nesse sentido, né?
O amadurecimento dela é apenas orgânico, né? Então, agora o ser humano não. Olha aí, né? Tem o bebezinho lá, e tem a criança, o adolescente, o pré-adolescente, o adolescente, aí o adulto, né? Aí o pessoal aí da meia-vida, e aí chega o idoso, né? Mas vocês não concordam que pode ter um adolescente muito mais maduro do que muito adulto? Coloquem aí no chat. Faz ou não faz sentido isso que eu falei? Quem nunca se deparou com uma criança e fala, nossa, essa criança tem uma visão de mundo, né? Um posicionamento existencial, né? Estuda e quer trabalhar e quer fazer as coisas, quer ajudar todo mundo. Ela tem algumas posturas que a gente não vê em adulto, a gente não vê às vezes nem em idoso. Olha que interessante, né? Então, quando a gente fala do amadurecimento humano, não estou falando do desenvolvimento do corpo, tá? Não estou falando do envelhecimento do corpo, tá? Então vamos para o que interessa. Tá, mas e aí, né? E aí? E aí? Né? Como amadurecer, né? Vamos chegar lá. Mas antes de falar como amadurecer, né? Vamos falar da importância de amadurecer, né? Então, assim, quanto mais madura a pessoa é, tá? Quanto mais madura a pessoa é, mais ela lida melhor com as dificuldades. Menos estresse, menos ansiedade, menos depressão. Então, vencendo tudo isso, né? É o tema do webinar. Quanto mais maduro, melhor a regulação emocional, melhor o controle dos impulsos, melhor a inteligência emocional. Consequentemente, eu venço estresse, ansiedade e a depressão. Quanto mais maduro, maior a segurança para tomar decisões difíceis. Sabe o slide que estava falando do medo, né? Decisões difíceis, obviamente, geram medo na gente. Não tem problema gerar medo. Mas e aí, vou permitir que esse medo me paralise? Não, né? Então, se eu sou uma pessoa mais madura, eu vou ter mais condições de lidar com essas dificuldades. Tá? O César está colocando aqui. Lembrei que no desenvolvimento existe a fase no adulto chamada adolescer. É uma condição de imaturidade no adulto, exatamente. É uma fase, é uma transição, né? A transição ali, né? Entre uma fase e outra, né? Então, olha lá, menos estresse, quanto mais maduro, menos estresse, obviamente, né? Eu não vou me estressar mais por qualquer coisinha, né? Não é qualquer irritação que vai tirar minha paz, né? Menos ansiedade frente a indefinições. Olha, eu expliquei ali no slide sobre o estresse, né? Falando que é uma reação natural do corpo frente a ameaças, tá? Mas a psicologia moderna já consegue comprovar que o que gera muito estresse nas pessoas, num nível muito elevado, são as indefinições. Então anotem aí, conselho de ouro para vocês. Situações na vida de vocês indefinidas. Gente, saiam de cima do muro, porque essas indefinições adoecem, né? Coloquem aí no chat quem não tá passando, quem nunca passou por uma situação difícil, né? Onde não sabia o que fazer e a coisa não ia, não voltava, não se definia. E qual o sentimento, a emoção que toma a gente, né? É uma emoção ruim, né? Pô, essa situação indefinida aqui, né? Gera um estresse, gera ansiedade, gera depressão, né? Então, quanto mais maduro, melhor eu lido com essas situações de indefinições, eu vou ter uma postura mais assertiva para definir tudo as coisas na minha vida e não deixar nenhuma pendência, virar as páginas que precisam ser viradas, recomeçar sem ficar olhando para trás, né? Porque recomeçar um projeto novo na vida, olhando para o outro que deveria ter feito, ou o que deixou para trás, também não é uma postura, né, madura, né? Então vamos lá. Quanto mais madura a pessoa é, baixa probabilidade em processos depressivos. Então a tendência é deprimir menos, tá? Isso tudo baseado em estudos, em pesquisas e tudo mais. Isso aí, Alexandra, em definição para insegurança, exatamente. A Isabel colocou, ouvi a seguinte frase: idoso deve ser, né? Idoso é um jovem que deu certo. Legal, legal. Né? Alexandra aí. E aí vem outros fantasmas para atormentar. Exatamente, você está ali vivendo uma indefinição, né? Não sai daquilo, né? Não define a situação, né? Eu atendo pessoas que a pessoa não sabe se vai divorciar ou não.
E ela fica carregando aquela dúvida, carregando aquela ansiedade, carregando aquela angústia. Vai somatizando, ela vai adoecendo mentalmente, vai refletindo no corpo, vai desencadeando. É uma merda atrás de outra, né? Então, assim, conselho de ouro. Definam as coisas na vida de vocês. Tá bom? Colocar limites, exatamente, Ana, colocar limites também, né? Não abrir mão dos nossos valores, tá? Alguém perguntou sobre uma situação boa, um ambiente de trabalho adequado. Uma das coisas no trabalho, para você não sofrer um assédio, uma pressão desproporcional, algo assim, é você não abrir mão dos seus valores, tá bom? Então vamos para o que interessa. Mas e aí, André, como amadurecer? Como amadurecer? Tem muitas formas de se amadurecer, tá? Vou trabalhar algumas aqui com vocês, tá? Então, como amadurecer? Parece bobinha as coisas que eu vou escrever aqui, mas assim, eu falo essas coisas todo dia na terapia. As pessoas patinam em coisas simples, tá? Então vamos lá. Estar em movimento, interagindo e se relacionando. Sabe aquela ideia de que, meus 3 últimos relacionamentos deu merda. Fui traída num, fui desprezada no outro, fui maltratada no outro. Vou me fechar. É a pior coisa que você faz no mundo, né? Eu sei que agora pode ter gente discordando de mim, mas eu te garanto, existencialmente, psicologicamente, é a pior coisa a se fazer, tá? Esse negócio de se fechar, tá? Vai fazer amigo, vai conversar com as pessoas, vai interagir, vai viver, é a melhor coisa que você faz, tá? Esse negócio de se fechar e estar em movimento, como está aí no item 1, não é só psicológico, emocional, é físico também, tá? Lembra, somos corpo, mente e espírito. Se a gente não cuidar dessas 3 dimensões, a gente vai adoecer. Então, é fazer caminhada, fazer exercício físico, fazer atividade. Tá? O sedentarismo, tá? Ele dialoga com a estagnação. E estagnação é o princípio da morte, porque tudo que está estagnado vai atrofiando. Então, o sedentarismo, né, é aquilo. Vai estagnando, vai atrofiando a musculatura, vai atrofiando o seu intelecto, vai atrofiando o seu espírito, vai atrofiando tudo, né? E aí aparecem doenças como Alzheimer, por exemplo, já tem uma correlação cientificamente falando, né, com pouco estímulo cerebral, né, durante a vida. Então vamos lá. Dica número 2 aí para a gente amadurecer: manter o intelecto ativo, estar aprendendo algo novo sempre, 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 sempre. Lembra? Ser humano, ele tem um corpo, ele tem uma psique, né, uma dimensão espiritual, mas ele é um ser espiritual também, então precisa estar estudando, tá? Então a gente está falando especificamente da nossa dimensão psicológica aqui. Manter o intelecto ativo. Busque algo para fazer sempre, tá? Um curso, uma atividade nova, algo que você se desafie, algo que possa, principalmente que dê sentido, né, para você e que também possa vir a dar prazer, né? O importante é estar aprendendo coisas novas, se lançando a novidades, a novos projetos o tempo inteiro, tá bom? Manter o intelecto ativo, tá? Esse negócio de, já tenho uma graduação, já tenho uma pós-graduação, já tá bom, não quero mais saber de estudar, agora eu só vou viver minha vida, vou curtir. Eu te garanto, isso não se sustenta, tá bom? Não se sustenta. Tudo bem, cada caso é um caso, tem gente que tem vida ultra tarefada e tudo mais, tá? Mas na maioria das vezes isso não se sustenta esse tipo de postura, tá? Item 3 aí, né? Que é um erro muito comum, eu lido com isso praticamente todo dia na clínica, né? E é um conselho recorrente que eu dou aí para as pessoas. Não projetem a sua felicidade no outro. É sempre assim. A maioria dos relacionamentos dá em merda, desculpa a palavra, né? Mas é isso mesmo, né? Por quê? Porque quando tem aquela primeira conexão, né? Seja física, seja, né, emocional ali, psicológica, as pessoas têm uma afinidade, começam a conversar, dialogar, há um interesse mútuo ali um no outro, né? E começa, né? Os dois ali começam a projetar coisas, né? Pô, legal essa pessoa, quem sabe não vai rolar alguma coisa aqui, né? E aí qual que é o erro básico? Ela projeta a felicidade dela na outra pessoa. Poxa, se der certo com essa pessoa, você, né, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, vai ser legal por causa disso, vai ser legal por causa daquilo, eu vou estar bem, eu vou estar feliz, vai ser legal pra caramba.
Está tudo errado, é por isso que dá errado. Tá? Você está projetando a sua felicidade no outro, não é assim. Né? Por que vocês não tentam fazer a coisa certa, que é a mais difícil? Né? Poxa, como eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa? Se eu estou gostando dessa pessoa, estou interessado por ela, é uma pessoa legal, né, interessante, né? Por que eu não faço o movimento do amor? O que eu posso fazer para ser fator de soma na vida dela, para fazer a diferença na vida dela? Se eu me lanço em amor ao próximo e o outro se lança em direção a mim da mesma forma, aí vai emergir a tal reciprocidade tão necessária nos relacionamentos. Se o movimento é ao contrário, eu estou conhecendo alguém, interessado em alguém, e estou projetando a minha felicidade no outro, isso não é amor. Isso não é um ato genuíno. Né? Isso é um interesse. Isso é uma espécie de barganha psicológica. Né? É óbvio que não vai dar certo, porque o outro não é perfeito. Ele pode atender algumas necessidades nossas, mas não vai atender todas. Tá? Então as pessoas não sabem se relacionar. Isso gera muito problema. Tá? Item 4 aí. Então, item 3, né, mais uma vez, para vocês gravarem bem. Não projetem a sua felicidade na outra pessoa. Tá? Vocês podem e devem ser felizes nos seus projetos. Tá? E construindo relacionamentos saudáveis. Tá? Que tenham projetos em comum, em que um cuide do outro, em que um faça a diferença na vida do outro. Tá? Prazer por prazer não sustenta relacionamento. Beleza, gente? Quarto item aí para desenvolver a maturidade. Desenvolver uma ética das virtudes, ou seja, ética das virtudes, uma moralidade, não moralismo, tá, gente? Uma moralidade, uma ética das virtudes, seria o equivalente a desenvolver a nossa espiritualidade, tá? As pessoas mais evoluídas, moralmente, intelectualmente, espiritualmente, obviamente vão se estressar menos, vão ficar menos ansiosas e vão se deprimir menos. Gente, é assim que a gente vence, tá? O estresse, a ansiedade, a depressão, tá bom? Item 5 aí, né? Não se desconectar da realidade, ser responsável. Gente, se nós somos seres espirituais, nós somos projetivos, tá? Para a gente encontrar sentido, propósito e se realizar, a gente precisa transcender, a gente precisa se entregar a algo ou alguém que não é nós mesmos, ou seja, nossos projetos de vida, tá? E a finalidade última desses projetos é atender a necessidade de alguém, do mundo, da sociedade, tá? É assim que a gente se realiza. Só que se eu sou projetivo, eu tenho que partir de um lugar. Que lugar é esse? A minha circunstância atual. É onde eu estou instalado. É a minha realidade atual. Tá? Quando eu idealizo demais e desconsidero a minha situação atual, é óbvio que eu vou sofrer. Não vai dar certo. Tá? Não adianta o coleguinha que tem 1,60 m, né? Assim, não, eu vou ser jogador profissional na NBA. Não vai. Desculpa, mas não vai. Né? E se acontecer, vai ser a primeira e única vez na história que isso aconteceu. Então não adianta, tá? Né? Não desconecte-se da sua realidade. Se você tem 1,60 m, vai fazer outro esporte, né? Pense em fazer outra coisa. Porque se você insistir em algo que você sabe que não vai dar certo, você vai se decepcionar, não vai saber lidar com isso, vai ficar estressado, vai ficar ansioso, vai ficar depressivo, vai sofrer, não vai dar certo. Então, não se desconectem da sua realidade, tá bom? Tem uma frase, né, que é bem popularzona, né? Não vamos colocar a carroça na frente dos burros, né? Me corrijam se eu estiver errado aí no chat. Alguma coisa assim, né? Então, assim, se tem uma escadaria, não tem a natureza não dá salto, é um passo de cada vez. Eu parto da minha realidade atual e vou me aprimorando. É isso. É mais ou menos isso que esse item 5 quer dizer. O sexto, ser fator de soma na vida das pessoas, tá? Já trabalhei isso com vocês, tá? O ser humano ele é projetivo, ele é espiritual, ele vai se realizar quando ele entrega algo, quando ele vivencia os seus valores, tá? Quando ele faz a diferença na vida das pessoas. Olhar para o próprio umbigo o tempo inteiro é egocentrismo, é egoísmo, não se sustenta, traz sofrimento, não se sustenta, tá? Pode aparentemente ser algo interessante, né? Eu vou me priorizar, vou me pôr em primeiro, o tempo todo, você vai ver no que vai acontecer, tá?
Não vai dar certo, já te garanto. Esse item 7 aí, as pessoas às vezes custa a entender, mas é uma coisa muito importante, tá? Fazer do ócio o seu melhor negócio. Pensa em ócio, né? E pensa em negócio. Então, negócio é a negação do ócio. O meu negócio é o que eu faço para me manter. Se eu existo, se eu sou adulto, quem é responsável pela minha existência? Eu. Eu sou responsável pela minha existência. Então, sim, eu preciso dar conta disso. Provavelmente trabalhando, né? Encontrando um sentido para a minha vida, fazendo a diferença na vida das pessoas, entregando algo, criando algo, construindo algo, vendendo esse algo, né? Prestando algum serviço. Então, eu tenho que dar conta disso, tá? Só que eu não trabalho o tempo inteiro. Quando eu não estou trabalhando, uma parte do tempo eu estou dormindo, a outra parte eu estou no lazer, merecido, descanso, lazer, prazer, né? Mas eu tenho que reservar um tempo no meu ócio para me desenvolver, aprender coisas novas, né? Vai lá, se matricula num curso de artesanato, se matricule num curso de não sei o quê, né? Um dia por semana, uma horinha de aula. Vai fazer seu inglês, né? Ou vai fazer, sei lá, uma aula de dança de salão. Olha que legal, em 6 meses você já está, né? Dançando ali todo tipo de dança, forró, valsa, sei lá o quê, samba de gafieira. Você vai estar lá aprendendo coisas novas, tá? E você vai se desenvolver, fazer todas essas coisas, quando? Não é no negócio, não é no seu trabalho, no seu dia a dia, é no ócio. Então, aproveitar o ócio não para somente descansar, dormir, curtir, lazer, sair, passear, beber. Separa um tempinho do seu ócio e se desenvolva. Vá buscar fazer alguma coisa nova, tá? Porque a gente vai estar mantendo o nosso intelecto ativo, vai estar se desenvolvendo, vai estar aprendendo algo novo. É isso aí. Tá? E eu coloquei o 8º item aí, né? Que na minha humilde opinião, não sei se vocês concordam, aí vocês coloquem aí no chat, pode discordar também sem problema, tá? Mas eu vejo o ato de perdoar e pedir perdão como um dos expedientes mais importantes para o desenvolvimento da maturidade humana, tá? Um dos mais importantes. Eu vejo dessa forma, tá? Errou, viu que errou, pede desculpa, tenta reparar o erro, qual o problema? Né? Pedir perdão, né? No senso comum as pessoas podem achar que é fraqueza. Puta, eu tenho que pedir perdão, tenho que pedir desculpa, isso aqui é constrangedor, né? Eu vou mostrar minha fraqueza. Não, é o contrário. Pedir perdão é demonstração de força. Tem que ter força de caráter, tem que ter espírito maduro e forte para perdoar os outros e para pedir perdão. É só se conscientizar disso. Na medida que você vai se conscientizando disso, você fala, poxa, é isso mesmo, né? É difícil. Então, se eu consigo pedir perdão e perdoar quem me ofendeu, quem me magoou, quem me prejudicou, eu estou sendo forte. E se eu sou forte uma vez, duas, três, eu vou me fortalecendo cada vez mais. E aí eu vou amadurecendo. E qual que é a consequência do amadurecimento humano, que a gente já falou aqui? Vence o estresse, vence a ansiedade, vence a depressão, vai vencendo todas essas questões. Beleza, gente? Já temos 1h30 aqui, vou dar uma aceleradinha, tá? O compromisso com vocês é de 2 horas, né? Mas quero reservar um tempinho para responder as questões também. Então, tem a questão do autocuidado, que é muito importante na psicologia. A gente fala muito de amor próprio, autocuidado e tudo mais. Vamos entender, não vamos ficar na superficialidade dessa questão de amor próprio, de autocuidado. Autocuidado é o todo. Eu não sou corpo, mente, espírito, tá? Então, eu tenho que cuidar das 3 dimensões. Qualquer uma delas que eu descuidar, eu vou adoecer. E o adoecimento nessa dimensão vai desencadear sintomas na outra dimensão, tá? Então, na frente da palavra corpo, mente, espírito, tem setinhas. Isso aqui é só para relembrar vocês aquilo que eu já falei algumas vezes, tá? Corpo, eu estou olhando para mim, tá? Então é de fora para dentro. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, atividade física, uma alimentação saudável, higiene do sono, etc. Tá? Mente é para mim também, é de fora para dentro. Então eu preciso estudar, trabalhar, me relacionar com as pessoas para me sentir amado, para me sentir querido, para me sentir valorizado, para me sentir reconhecido.
socializar, sentimento de pertencimento, eu pertenço a um grupo, a uma comunidade, né? Lazer, diversão, curtir, viajar, tudo isso faz bem para a mente, eu preciso dessas coisas, tá? São importantíssimas, tá? Mas eu também sou espírito. E como eu atendo a dinâmica dessa dimensão espiritual? A dinâmica, como a setinha mostra, é para fora. É tirando o olho do meu umbigo e lançando no outro. É só assim que eu me realizo. É só assim que eu encontro sentido na minha vida. Então, como que eu cuido de mim espiritualmente? Cuidando do outro. Então, eu estou falando do amor ao próximo, do ser ético, do ser bom, ser caridoso, do rir, da espiritualidade. A própria religiosidade entra aí também. A criatividade humana, viver nossos valores, viver a beleza, a bondade, viver a arte, etc. Tá? É para fora. Ok, gente? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais questões aqui. Para mim, o mal das últimas gerações, principalmente da última, é a falta de maturidade. Exatamente, tá? Vou sugerir que leiam Zygmunt Bauman, né? Esses livros que ele coloca aí sobre sociedade líquida, amor líquido, ele vai falar bastante sobre isso. Por que é tudo líquido? Porque as tradições foram se perdendo, a questão do sentido e propósito da vida foi meio que deixada de lado, e todo mundo só pensa única e exclusivamente nos prazeres que a vida pode proporcionar. Não vai dar certo, tá? Nossos consultórios aí, para quem é psicólogo, terapeuta, vão lotar nos próximos anos, né? O meu já está, né? Mas escrevam aí o que eu estou falando, tá? Infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, né? Acho que é infelizmente. A sociedade está adoecendo, tá bom? Então, nunca foi tão necessário na história da humanidade terapeutas, psicólogos, psiquiatras e esse pessoal que cuida da mente e do espírito. Então, vamos lá. Autotranscendência, já falei para vocês o que é, né? O que há de humano em nós sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de nós mesmos. Ou seja, eu preciso estar lançado aos meus projetos, tá? Meus projetos de vida, vivenciando os meus valores. Dessa forma, a autorrealização, né, essa felicidade, ela só é possível como efeito colateral da plenitude de sentido, da transcendência de si mesmo. Ok? Espero que essa altura já esteja claro esse slide aqui para vocês. Tá bom? A questão do sentido do trabalho, né? Alguém que tinha me perguntado algo do trabalho, não lembro se foi a Adelaide ou a Amanda, alguém me perguntou. Né? Vamos falar agora sobre a importância do sentido do trabalho. Então, olha o Abraham Maslow aí, né? Então, na imagem aí tá as motivações humanas, né? Partindo da fisiológica para segurança social, status, estima, chegando lá na autorrealização. As 4 primeiras, elas estão, né, mais ou menos relacionadas com motivações extrínsecas, né, de fora para dentro. Ou seja, um salário bom motiva, mas é uma coisa extrínseca, não é uma coisa minha particular, né? Não é uma necessidade psicológica minha, tá? A relação com o chefe equipe é algo extrínseco que vai atender a uma necessidade minha. Condição de trabalho é algo extrínseco também, né? Se for boa, né, vai me motivar também. Os benefícios que a empresa oferece, o trajeto, né? Às vezes um trajeto mais curto, em que eu chegue rápido, posso dormir um pouquinho mais, chegue mais rápido em casa no final do expediente, tudo isso faz muita diferença, né? E estão associadas essas primeiras 4 motivações aí, né? Entretanto, existem as motivações intrínsecas, tá? Que seriam essas motivações internas, tá? Que estão associadas com os estímulos presentes no trabalho ou nas tarefas. O que está querendo dizer isso, né? Isso que eu faço faz sentido para mim, né? Faz sentido, né? Eu sou fator de soma, eu faço diferença na vida de alguém, eu consigo enxergar isso com clareza. É mais ou menos essa autorrealização aí que se trata a hierarquia das necessidades. Então, quando a gente fala em trabalho, a gente precisa pensar nisso, tá? O prazer que o trabalho proporciona é secundário. O sentido dele na nossa vida é primário, é o mais importante.
Não estou falando que o prazer não é importante. Não estou falando que não é importante fazer o que gosta. Às vezes é importante fazer o que gosta, né? Eu adoro ser psicólogo, mas o trabalho em si, o dia a dia, lidando com pessoas em sofrimento profundo, né, todo dia, como eu posso afirmar que é algo prazeroso? Todo santo dia lidando com pessoas em sofrimento, né? Agora eu me realizo e eu me sinto muito bem quando eu consigo tirar essas pessoas do sofrimento que elas estão. Vocês conseguem captar a diferença? É disso que a gente vai falar aqui. É nisso que vocês têm que olhar e pensar quando vocês pensam no trabalho de vocês. Beleza? Então vamos lá. Uma outra coisa muito importante, muito interessante para a gente pensar que gera sofrimento ou felicidade no trabalho. Tá? Esse conceito de flow é um conceito trazido pela psicologia positiva. Tá? Ele fala mais ou menos o seguinte: então, tem esse eixo na vertical, que é o eixo do desafio. O desafio pode ser baixo, né? Um desafio fácil, né? Ou pode ser elevado, né? Algo muito difícil, muito complexo. Tá? E o eixo horizontal, o da competência, né? Então a pessoa pode ser pouco competente, ó, no sentido de conhecer pouco conhecimento sobre, né, pouca habilidade para fazer aquilo que ela tem que fazer, ou a competência dela pode ser alta, elevada. Então, o flow é esse meio termo, esse meio do caminho, né? Então, por exemplo, vamos olhar a carinha que está com os olhinhos, a carinha que está rindo ali, né, com os olhinhos de coração, né? Ela representa, né, o posicionamento dela representa uma pessoa que tem bastante competência, bastante habilidade, conhecimento para fazer o que ela faz, né? E ela faz algo que é desafiador, tá? Então deu match ali, tá ok, tá? O trabalho dela é desafiante, mas ela é muito competente para isso, então ela dá conta, então ela se sente bem, tá? E do lado oposto, né? Dentro da faixa azul ainda, né? Tem a carinha que está rindo ali, o rostinho que está rindo, com os olhinhos, né, vazados ali, né? Então representa aquela pessoa que ela tem pouca competência, pouca habilidade, né? Às vezes ela é nova no setor, ainda não sabe fazer o serviço direito, mas o desafio que estão entregando para ela é baixo também. Então ela, ok, né? Eu vou amadurecendo, eu vou me desenvolvendo aos poucos, dentro de uma naturalidade, dentro de né, de um processo normal. À medida que eu vou me desenvolvendo, os desafios vão aumentando, ou os desafios vão aumentando de forma gradual e eu vou me desenvolvendo, vou acompanhando. Então eu vou permanecendo ali no flow, tá? Agora, quando acontece, que são essas carinhas aí de raiva, de tristeza, de tédio, né? Quando acontece da pessoa ter pouca competência, pouca habilidade, e ela está fazendo um serviço de um desafio muito elevado, muito complexo, algo de muita complexidade, ela vai se estressar, ela vai se frustrar, ela vai adoecer, tá? Inevitavelmente, não vai ser legal, tá? Não vai ser legal. Você pede para alguém recém-formado, né, para fazer algo que uma pessoa que já tem anos de experiência, às vezes tem até dificuldade para fazer. Ela não vai conseguir. E se conseguir, talvez não saia bem aquilo, né? Então isso gera sofrimento. E o oposto também, né? Uma pessoa que tem uma alta performance, uma alta capacidade, muita habilidade para fazer alguma coisa, você passa um serviço muito facinho, de baixa complexidade, ela vai ficar no tédio. O que é isso aqui, né? É só isso que é para fazer? Poxa, eu fui contratado para fazer isso, né? Eu com todo esse conhecimento acumulado de ano, todo esse meu currículo, esses meus títulos, me colocaram aqui para fazer isso. A pessoa vai ficar no tédio, ela vai ficar frustrada, não vai dar certo. Tá? Então, o conceito de flow também é algo que a gente tem que pensar quando a gente olha para o nosso trabalho. Então, você que está me ouvindo aqui, né? Pensa no seu trabalho. Os desafios estão compatíveis com a sua competência? Sim ou não? Essa é uma pergunta importante a ser feita. Tá bom? Então, lembra que eu falei, né? O prazer é importante, mas é o sentido que vai fazer a diferença. É o sentido que vai fazer você manter, tocar as coisas, tá? Então, como que se dá sentido no trabalho? Tá? Então, uma das formas de ver o trabalho é como oportunidade. Oportunidade de quê? Fazer a diferença na vida das pessoas, ser útil. Então, o meu trabalho me proporciona isso? Se proporcionar, não interessa se vai ser prazeroso, gostosinho ou não. Eu me sinto útil. Eu faço a diferença nas vidas das pessoas, isso basta, tá?
Pensa no dia a dia de um bombeiro. Quando ele não está atuando, né, apagando incêndio lá no meio do fogo, ou nos escombros, né, ou no mar salvando a vida de alguém, ou lá no esgoto, ou em alguma merda qualquer, quando ele não está nessa situação, que não é nada gostosa e prazerosa, ele está submetido a treinamentos intensos. Onde está o prazer nisso? Obviamente, ele é movido pelo ideal, pelo sentido disso, pelo sentido. O ideal nobre que está por trás disso é salvar vidas, gente. É isso que motiva o cara a estar lá todo dia, autorrealizado, feliz. Porque aquilo faz uma baita diferença na vida das pessoas e faz sentido, total sentido para a vida dele. Ele se sente útil. Tá? É isso. Tá? Então, uma oportunidade também de autoconhecimento. Às vezes eu estou num trabalho, às vezes não é legal o trabalho, mas ele me proporciona, né, descobrir talentos que eu não sabia, descobrir habilidades, superar alguns limites. Então, eu me conectar com isso também é algo que pode me ajudar a lidar aí com ansiedades, né, estresse, né. Oportunidade de nos relacionarmos com a comunidade, com as pessoas, colega de trabalho, vivenciar nossos valores de responsabilidade, de solidariedade, de lealdade, entre outros. É por isso que quando as pessoas são demitidas, né, elas se sentem invadidas por uma sensação ruim, se sentem mal, se sentem desvalorizadas, desprestigiadas, né? Algumas se sentem, usam termos como, me sinto um lixo, uma porcaria, não sirvo para nada, né? Por quê? Porque ela se dá conta justamente disso que está aí, né? Mano, não consigo, não vou poder aprender nada, não vou me relacionar mais com ninguém, né? Não estou fazendo a diferença, não fiz a diferença na vida de ninguém, o que eu fiz aqui não prestou para nada, né? E calma, não é bem assim, né? Vamos buscar outra coisa para fazer, né? A gente não perde o nosso valor por causa de uma demissão. Outra forma de encontrar sentido. Essa parte é bem interessante, gente. Está conectada com aquilo que eu falei da maturidade de estar conectado com a realidade. Não posso me desconectar da realidade, tá? Que é a articulação do dom, do chamado e da circunstância. Talvez vocês nunca ouviram isso que eu vou falar aqui dessa forma, tá? O dom não é nada demais, tá? Não é uma graça, um presente de Deus, não é nada disso. O dom é uma facilidade que a gente tem de forma natural para realizar algo. Isso é um dom, tá? Pelé tem o dom, o Messi tem o dom do futebol ali, né? Tem pessoas que têm o dom para pintura, outras para comunicação. Então, cada um tem um dom ali, cada um tem uma facilidade, né? Um pouco acima do comum para algumas coisas. Isso é o dom. Então você tem que capturar. Qual que é o seu dom? O que você faz bem? Né? O que as outras pessoas dizem que você faz bem? Né? Eu olho para meu filho e falo, eu sei que meu filho faz bem tal coisa. E eu posso conversar com ele sobre isso. De repente ele nem gosta disso, mas eu posso apontar. Né? Então eu tenho que entender o dom, essa facilidade natural. Eu tenho que entender o chamado, que é a convocação do coração, aquilo que aquece o nosso coração, né? Que a gente se vê fazendo, que faz o nosso olho brilhar, né? Então eu tenho que pensar nisso também, né? Eu lembro que quando eu pensei em fazer psicologia pela primeira vez, gente, meu olho brilhava, né? Falei, não, é isso que eu quero, isso que eu quero para minha vida inteira, né? Brilha até hoje, né? Então é isso, é o que a gente se vê fazendo, é o que aquece nosso coração, faz o olho brilhar. E não menos importante a circunstância, é a realidade que nos encontramos no momento. É aquilo que eu falei, né? Se eu tenho 1,55 m, não adianta. Mesmo que eu jogue basquete bem, né? Mesmo que eu me veja fazendo, né? Mesmo que o dom esteja ali, mesmo que o chamado que eu me veja fazendo, dificilmente vai dar certo. Eu sei que parece meio duro isso que eu estou falando, né? Mas é isso. É a gente não se desconectar da nossa circunstância. Eu tenho que olhar, né? A essa altura da vida, o André vai inventar de ser um astrofísico. O meu plano é ir até a Lua. Dá para acontecer isso? Falando sério, gente. Dá, obviamente dá. Mas qual que é a chance disso acontecer a essa altura da minha vida? Não vai acontecer, tá? Com a idade que eu tenho, essa altura, não dá para mim. A quantidade de estudos que se tem que ter, de dedicação,
a minha circunstância não permite isso, então eu tenho que me sintonizar nela. Mesmo que alguém fale para mim que eu tenha muito dom para astrofísica, né? E mesmo que eu até goste disso, não vai dar certo. Ponto, tá? Então, essas restrições de possibilidades nos ajudam a amadurecer também. A gente tem que pensar assim, tá? Tá novo, deixa disso. Valeu, Adalberto. Então vamos lá. Mais uma reflexão aí pra gente. Essas ideias vieram da filosofia espanhola, tá bom? O Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, ele tem uma frase que é maravilhosa, né? Ele fala assim, vamos meditar um pouquinho sobre essa frase, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não as salvo, não salvo a mim mesmo. Então ele fala aqui, né? Ele é ele e a circunstância o qual ele está. Se ele não salva essa circunstância, se ele não as considera, né? Ele não salva ele mesmo. Ou seja, ele vai adoecer, vai se frustrar, vai dar errado, vai dar problema. Então, é disso que a gente fala de não se desconectar da realidade. Então, baseado em tudo isso que a gente falou, né? Faça uma provocaçãozinha aí, né? Uma pergunta. O que te parece mais correto para a gente se conectar com a realidade? A frase, você tem que fazer o que você ama. Ou temos que fazer o que faz sentido para nós, dentro de nossas possibilidades e realidade concreta. Né? Obviamente que a pessoa atenta, madura, ela vai responder essa da direita aí, né? A gente tem que fazer o que faz sentido para nós, dentro de nossas possibilidades e realidade concreta. Isso significa excluir o prazer da nossa vida? Não, não é disso que a gente está falando, tá? O prazer é interessante, é legal também, a gente pode buscar sem problema nenhum, tá? Só que a gente não pode colocar isso no topo. O prazer não pode ser a bússola, tá? Senão a gente não vai parar em lugar nenhum, tá? Porque todo e qualquer trabalho que a gente se propor a fazer, a gente vai despender energia, né? Nem sempre vai ser fácil. Então, nem sempre vai ser prazeroso, tá bom? Com o sentido orientando, não o prazer, com o sentido orientando, a gente vai fazer o que for preciso, né, para lidar melhor com esses incômodos e com essas adversidades. Ok, gente? Vamos para as reflexões finais, que acho que tem gente cansada aí. O Neil Hood, que é um teólogo americano, né, ele tem uma frase que é muito conhecida, tenho certeza que muitos de vocês conhecem, tá? Mas vamos refletir com carinho, independente de vocês serem religiosos ou não, tá? É uma frase maravilhosa, pelo menos eu acho. Deus me conceda serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Isso é maturidade, tá bom, gente? Aceitar o que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso. Isso é maturidade. Isso é força. Isso é personalidade. Tá? E sabedoria para saber a diferença, tá? Do que eu posso mudar e do que eu não posso mudar. Tá bom? Keila, vai ficar gravada e vai ser disponibilizada essa live aqui, esse webinar vai ficar disponibilizado no canal da Vetor Editora no YouTube. Então vai lá no canal no YouTube, escreve Vetor Editora e já se cadastrem no canal, tá bom? E daqui a alguns dias esse webinar vai ser disponibilizado lá. E para fechar aqui com vocês, a última frase, que eu acho uma frase maravilhosa, do Viktor Frankl, tá? O psicólogo, neurologista, psiquiatra, filósofo e tudo mais, que desenvolveu a logoterapia. Ele tem uma frase maravilhosa que fala: quando a situação for boa, desfrute-a. Devemos, né? Desfrutar, aproveitar, curtir os bons momentos que a vida nos oferece. Quando a situação for ruim, ou seja, quando um sofrimento, uma situação estressante, adversa, né? A gente tem o dever de transformar essa situação aí. Tá bom? E quando a situação não puder ser transformada, às vezes acontecem coisas na nossa vida, né? Perder o emprego, um acidente, a pessoa perde a perna, perde um membro, ou coisas mais graves acontecem, que não tem o que fazer, a gente precisa se transformar. A gente precisa integrar esse acontecimento na nossa personalidade, ressignificar a nossa vida. O que é ressignificar? Essa palavra tão dita aí entre os psicólogos e terapeutas, né? Ressignificar, dar um novo sentido para a nossa vida. Tá bom, aconteceu toda essa tragédia aqui,
eu sobrevivi a isso, né? Então vamos que vamos aí, eu preciso dar um novo significado para minha vida, encontrar novas coisas para fazer. Sim, Pablo, tem no LinkedIn, Instagram, vou já colocar aqui para vocês. Aproveitar para agradecer, tá bom? Fica aí os meus dados, tá? Meu telefone, se alguém quiser mandar uma mensagem, meu e-mail, meu Instagram, Facebook, se quiserem me seguir aí nas redes sociais. Agora estarei de olho no chat e respondendo as perguntas de vocês. Mandem aí. Tem LinkedIn sim, o Pablo. Tem o meu LinkedIn. Acabei não colocando no slide aí, mas se você digitar André Ventura, vai aparecer lá, tá? Ou você digita Vetor Editora, vai lá nos funcionários da Vetor Editora e dá um buscar por André Ventura e tem lá meu LinkedIn. Carolen, obrigado aí pelo elogio. A Shari, para quem não sabe, acho que, né, não sei se as pessoas sabem, mas é minha mamãe. Muito obrigado. Obrigado, Amanda, Andressa, Keila. Tem pergunta, gente? Aproveitem aí. Vou ficar mais uns 10 minutinhos aqui com vocês. O Adalberto aí. Obrigado, Adalberto. Legal, muito bom que você gostou aí da narrativa, da escolha das situações. Como eu falei, né? Sentido. Sentido é a força propulsora da motivação humana. Isso faz muito sentido para mim. Fazer a diferença da vida das pessoas faz muito sentido para mim. É mais importante que qualquer prazer que eu possa vir a ter, tá? Obviamente que eu gosto de curtir a vida, né? Mas isso é secundário, não é primário. Não é o mais importante. Sônia, obrigado aí pelo feedback. Antônio, valeu, Antônio. Aliás, tem o webinar do Antônio, vai ser incrível também amanhã, hein? Se inscrevam. Sônia, obrigado, Sônia, da Ômega. Ana, valeu, Ana. Que bom que foi esclarecedor. Eu acho que com todas essas dicas aí, a gente consegue vencer sim o estresse, a ansiedade e a depressão, tá? PSI Tests, obrigado. Vai ficar disponibilizada no canal da Vetor. Obrigado, Thaisa. Maria. Se quiserem mandar pergunta, compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Se eu tenho grupo de estudos, olha, depois que eu entrei no mestrado, eu não tenho tempo para mais nada. O único que eu estava, eu acabei pedindo uma licença do grupo. Falei, pessoal, vou ficar afastado por uns meses aí até concluir o mestrado. Tô com muita coisa, mas me segue lá, César, no Instagram, eu sou bastante ativo. Eu mantenho as caixinhas de pergunta, eu ajudo as pessoas lá também. Obrigado, Kátia. Muito obrigado mesmo. E aí, gente? Sim, Pablo. Psicólogo, logoterapeuta, orientador profissional de carreira, né? E faço avaliação psicológica, cirurgia bariátrica também, vasectomia, essas avaliações aí eu faço também. Aplico testes. Amanda, aí ficou tudo tão claro que estamos sem perguntas, né? Obrigado pelo elogio. Não, Matheus, não vai ter certificado porque é um webinar, né? Não é um curso, não está caracterizado como um curso, tá bom? Beleza, gente.
Laís, muito obrigada mesmo, hein? Olha lá, vem uma pergunta do Antônio, hein? O que podemos levar em consideração para ter uma vida mais saudável, considerando a vivência individual de cada um, né? Eu acho que a base de tudo que eu falei, no sentido de que entender que somos seres espirituais, né? Temos uma dimensão psicológica, temos uma questão fisiológica, orgânica ou biológica, né? Chamem como quiser. E que cada uma dessas dimensões tem sua dinâmica. A dinâmica orgânica é homeostática, né? Então eu preciso cuidar do meu corpo, estar em movimento, ficar forte, me alimentar bem. Quando eu falo ficar forte, gente, é ficar forte mesmo, em todos os sentidos, tá? Não é só no psicológico, espiritual, não. Tá? Quando a gente se fortalece, vai para academia, puxa uns ferros, faz o que vocês quiserem aí. Quando a gente tem condicionamento e fica forte, o mundo nos parece menos inóspito, tá bom? E temos a dimensão psicológica, temos que cuidar da nossa saúde mental, como? Amadurecendo, né? Encontrando sentido e propósito para a nossa vida, né? Não focando exclusivamente no prazer, tá? Nos prazeres da vida, são importantes, mas não são vitais para a nossa saúde mental. O que realmente é vital é o sentido, o propósito que a gente dá para a nossa vida, os projetos a qual a gente se lança. E cuidar do espírito, né? A dimensão do espírito é autotranscendente, é para fora. Então, fazer a diferença na vida das pessoas, amar, etc. Joana, quais os maiores desafios promoção de saúde nesse tempo atual? Olha, vou dar o meu parecer aqui, tá? A nossa sociedade hoje ela está imersa no hedonismo, com H, tá bom? Hedonismo. Deem uma pesquisada aí no Google o que significa hedonismo. Hedonismo é aquela vida orientada ao prazer, né? As questões relacionadas ao sentido da vida, à transcendência, estão sendo negligenciadas por essa geração. Tá? Então, acho que esse é o maior desafio, que as pessoas se eduquem para a responsabilidade, para o sentido, independente se essas coisas serão prazerosas, se o que eu tiver que fazer vai ser prazeroso ou não. Tá, tá faltando fraternidade, tá faltando, tem muito amor próprio e pouco amor ao próximo, tá? Então essa questão do amor próprio tem que ser vista com muito cuidado. Tá? O amor ao próximo ainda é muito mais importante do que o amor próprio. Ambos são importantes e necessários, tá? Mas esse é o meu posicionamento a respeito disso. Mais pergunta, gente? Vamos lá. Fica mais uns 2, 3 minutinhos aqui. Saúde mental ainda é um tabu. Exatamente, Pablo. Mas pouquinho a pouquinho a gente vai vencendo isso, né? Se a gente retroceder 10 anos, a coisa estava pior. Se a gente retroceder 50, estava muito pior. Né? A questão da psicologia no Brasil há 50 anos é praticamente nada. Bom, então é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Espero ter trazido informações importantes. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.